Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco aí sobre o que o desenvolvedor precisa saber sobre banco de dados. Cara, é uma dúvida muito comum, eu acho que existem alguns mitos aí que a gente vai estar explicando aqui para vocês. Eu acredito que o profissional de tecnologia, cada vez mais, ele tem sido cobrado de várias habilidades. E banco de dados é algo muito crítico para qualquer profissional de tecnologia. Então, se alguma empresa trabalha com... tem um banco de dados Oracle, cara, muitos profissionais, muitas áreas, muitas carreiras precisam ter esse conhecimento. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Se você está gostando aqui dos nossos conteúdos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, habilite o sininho aqui, porque toda vez que a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado pelo YouTube. E aí você não fica de fora dos nossos conteúdos. O nosso objetivo aqui é poder te travar para o seu próximo nível. Essa foi uma dúvida que eu recebi essa semana de um dos nossos consultores aí, conversando com pessoas que seguem a nossa audiência. E veio essa dúvida, né? Mas, pô, eu queria um treinamento mais voltado para desenvolvedor sobre Oracle. E, de fato, existem sim alguns treinamentos que são mais voltados para desenvolvedores, tá? Existem alguns treinamentos para você, por exemplo, utilizar um PLSQL, né? Uma linguagem de programação dentro do banco de dados, né? Então, dá para você aprofundar. Mas antes de chegar nesse passo, se você não souber muito bem o SQL, isso pode ser um problema. Se você não souber como que o Oracle funciona, isso pode ser um problema. E é exatamente isso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? O primeiro mito que eu queria trazer aqui para vocês é que só o DBA precisa estudar banco de dados. Acho que esse é o maior mito de todos. Que, cara, acho que um dos maiores problemas das aplicações, tá? Problemas de performance, principalmente, são desenvolvedores, programadores que não conhecem banco de dados e muitas vezes querem tratar na camada ali de programação de PLSQL, por exemplo, algumas coisas que poderiam ser tratadas na camada do SQL, na linguagem estrutural ali de banco de dados relacional. Então, muitas coisas, o fato de você não conhecer a linguagem SQL de fato, que está dentro, por exemplo, da certificação do ACP, isso pode te trazer muitos problemas para as suas aplicações. Então, muitas vezes, alguns profissionais, alguns desenvolvedores estão querendo matar uma mosca com um tiro de canhão. Essa que é a verdade. E quando isso acontece, a gente vê que muitas vezes é utilizar o Oracle da forma que não é a melhor forma possível. Não utilizar o Oracle da melhor maneira. Isso traz algumas consequências para as aplicações, que as aplicações ficam lentas, as aplicações vão ter impacto, as aplicações vão ficar realmente prejudicadas por conta de não estar conseguindo explorar a melhor performance do banco de dados. E o que a gente pode trazer isso como exemplo? Né? Muitas pessoas muitas vezes trazem uma massa de dados muito grande do banco de dados, faz uma consulta muito lenta, traz isso para dentro da aplicação e aí você envolve um processamento muito grande no banco de dados, um tráfego de rede ali do servidor de banco de dados, servidor de aplicação, dependendo de como que é a arquitetura, e muitas vezes a sua aplicação começa a ficar muito lenta e sobrecarregada. Por quê? Porque, de fato, muitas vezes era algo que poderia ser tratado ali dentro do banco de dados. Às vezes, no banco de dados, se poderia ser tratado de uma forma muito mais eficiente. E é exatamente isso que são alguns problemas que eu vejo. Outros problemas, né, pessoal? De você não entender a arquitetura do Oracle Database. De você não saber como que o Oracle funciona, tá? Então, um dos workshops que a gente faz hoje para dentro de várias empresas, né, é o nosso workshop de administração, tá? O workshop de administração do Oracle não é só para quem administra. Ele começa, de fato, mostrando ali como que é a arquitetura do Oracle, como que a arquitetura do database, como que é a arquitetura da instância, quais são os componentes de uma instância Oracle, como que o select funciona dentro da arquitetura do Oracle, quais são os elementos de memória, quais são os tipos de configuração que você tem ali, uma aplicação ela pode ter uma conexão shared, uma conexão dedicated. Então, quando o desenvolvedor ele começa a entender um pouco mais sobre esses componentes, sobre esses elementos da arquitetura, ele consegue desenhar a aplicação de uma forma muito mais eficiente para que você consiga utilizar o banco de dados da melhor forma possível. E nós hoje fazemos vários treinamentos aí desse workshop, né, que mostra essa parte conceitual, para times de desenvolvimento, para times que trabalham com BI, para profissionais que em si que acessam o banco de dados Oracle, que utilizam o banco de dados Oracle. Então existe um mito muito grande a respeito sobre essa questão aí que o Oracle, banco de dados, não vou estudar banco de dados porque eu sou um desenvolvedor. Cara, muito cuidado com isso. Muito cuidado. A gente tem visto cada vez mais o mercado cobrando outras habilidades, né, dos profissionais de tecnologia, e banco de dados, cara, é algo core, é algo importante.
é algo que muitas vezes, se você não tiver o conhecimento, você pode gerar vários problemas no seu banco de dados. Tá? Então, tem vários workshops que a gente faz que, antes de, por exemplo, você ir para um treinamento de PLSQL, cara, você tem que fazer um workshop de administração, você tem que entender como que funciona a arquitetura do Oracle, como que funciona a buffer cache, como que funciona um parse, como que funcionam os elementos ali da arquitetura. E, além da arquitetura, tem um workshop de SQL em si, que é um passo anterior a quem quer estudar PLSQL. Então, são pontos importantes. Além disso, o workshop de New Features, 19C, por exemplo, lá tem várias features que são voltadas ali na camada de SQL, na camada um pouco mais ali de usuários, desenvolvedores que acessam um banco de dados, que podem ser utilizados, que podem ser otimizados. Além disso, o workshop de performance. Cara, você precisa entender como que funciona, como que você pode utilizar uma metodologia de otimização de performance. Muitas vezes o desenvolvedor tem esse tipo de consciência, ele já consegue desenhar a aplicação e otimizá-la, já seguindo as boas práticas ali para o banco de dados. Então, existem, de fato, muitas recomendações, vários workshops que estão dentro da certificação do OCP, que muitas vezes um profissional que não atua diretamente como DBA, ele precisa ter esse tipo de conhecimento. Por exemplo, dentro do workshop de backup existem várias funções ali, por exemplo, de flashback version query, por exemplo, que muitas vezes no ambiente de desenvolvimento o desenvolvedor pode estar utilizando. De entender ali que depois que ele mudou algum dado, ele pode fazer um flashback específico e pode verificar aqueles dados que muitas vezes já foram modificados através de uma feature de flashback. Então, às vezes, até em produção mesmo, dependendo do que está sendo feito, com aquele usuário que ele já está ali, cara, acessando ali um ambiente, ele pode executar algum tipo de atividade dependendo da permissão que ele tem dentro do banco de dados. Tá? Então, são pontos aí que a gente gosta realmente de estar atentando para vocês. Acho que existem vários mitos aí que não vou estudar banco porque eu não quero ser DBA. Cara, muito cuidado com isso. O profissional completo, o profissional realmente que conhece banco de dados, ele vai conseguir fazer com que a sua aplicação seja muito performática para que você consiga realmente se desenvolver bastante. Beleza? E vamos lá, pessoal. Além disso, né? Como eu contei, né? Hoje a DBLCM ela faz vários workshops dentro de várias empresas mostrando esses elementos. Eu te falo que, inclusive, na nossa área de consultoria, muitos dos nossos trabalhos, né, estar próximo do time de desenvolvimento. Por quê? Porque muitas vezes existe um gap de conhecimento muito grande a respeito do banco de dados. Então a gente consegue sentar e apoiá-los muitas vezes para poder voltar na base, voltar nos conceitos básicos de como que o Oracle funciona. E se muitas vezes os desenvolvedores já estiverem estudando esse tipo de coisa, esse tipo de workshops do banco de dados em si, esses conhecimentos, isso pode, de fato, evitar muitos problemas em grandes empresas. Tá? Então, fiquem ligados que, inclusive, dentro da prova 083, por exemplo, lá você tem os tópicos da audiência, né? Quando você entra no site da Oracle, você tem lá os tópicos em si que caem na prova e você tem lá a audiência, né? E, inclusive, a Oracle cita, né, que um DBA é a audiência ali para você tirar a certificação OCP, os desenvolvedores, arquitetos, designers e analistas. Então, existem várias profissões, vários cargos que precisam ter esse conhecimento, que precisam, de fato, estudar banco de dados. E não ter esse conhecimento do banco de dados, que é o coração da área de tecnologia, cara, tem uma aplicação, vai ter um banco de dados, é onde estão as informações muito importantes. Cara, isso pode ser um problema muito grande. Então, fiquem atentos, porque existe esse mito, cara, que, eu quero... queria um treinamento mais voltado para desenvolvedor. Cara, muito cuidado, porque muitas vezes tem alguns passos anteriores que você não fez ainda e que muitas vezes podem prejudicar aí o projeto que você está atuando, pode não ter uma base necessária ali, inclusive, para você no cargo atual como desenvolvedor, tá? Utilizando o banco de dados da melhor forma possível. Beleza? Se você está gostando aí, tô vendo que tem o pessoal, o Alexandro, o Ezequias, fica essa dica aí, esse cara é fera, Alexandre de Faria, show. Beleza, pessoal. Obrigado aí pela participação, sejam muito bem-vindos. Fiquem ligados que todos os dias tem conteúdos novos. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, tá? Lembrando também que essa experiência ela fica disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBLCM nas plataformas para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Se tiver alguma dúvida a respeito de banco de dados, a respeito de carreira na área de tecnologia, coloca aqui embaixo. Qual que é a sua dúvida? De repente a gente pode até fazer um vídeo aqui para poder te responder e te dar um direcionamento para que você consiga ir para o seu próximo nível. Beleza? Então é isso. Fiquem ligados que todos os dias saem vídeos novos no canal da DBLCM. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.